Eterno abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por causa da arca de Deus. E Davi foi e fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom para a cidade de Davi com alegria. E enquanto os que levavam a arca do Eterno tinha dado 6 passos, eles sacrificavam bois e carneiros cevados. Amém? Amém. Glória a Deus. O que a palavra de Deus está trazendo nessa noite, né? Sobre a arca da aliança, né? A arca que ficou durante 3 meses na casa de Obed-edom. E durante esses 3 meses, a casa de Obed-edom foi abençoada, né? Mas, como muitos não sabem, antes dela chegar na... Então a palavra de Deus diz, né, que a arca da aliança ficou durante 3 meses na casa de Obed-edom. E ali toda a sua casa foi abençoada. Toda a sua casa foi abençoada, né? Logo quando a arca chegou na casa de
né? E nada aconteceu na casa de Abinadab, mas na casa de Obed-edom Deus fez durante 3 meses. Mas por que Deus não fez na casa de Abinadab? Porque quando a presença de Deus chegou na casa de Abinadab, Deus recebeu, Abinadab recebeu a presença de Deus de qualquer maneira. A palavra de Deus diz que quando a arca chegou na casa de Abinadab, ele colocou ela num canto e deixou ela lá. E a dias que passavam, começava, né, a acumular poeira, e ali a presença de Deus jogada no canto. Então, quando a presença de Deus chegou na casa de Obed-edom, né, que era uma casa simples, uma casa mais destruída que tinha, né, uma casa pobrinha, caindo os telhados, né? Obed-edom fez o quê? Pegou a presença de Deus e botou em destaque na sua casa. Ele procurou o melhor lugar da sua casa para botar a arca de Deus. E a palavra de Deus diz que ele cuidava, ele limpava da arca, ele tinha um cuidado com a arca, né? E assim, quando a arca saiu da casa de Abinadab, o seu filho, né, Uzá e Aiô, que carregava, conduzia a arca da aliança, em vez de fazer da forma que Deus ordenou para que carregasse no ombro, eles arrumaram um carro de boi bonito, novo, e colocaram a arca. E assim foi em caminho a Jerusalém. Mas chegado no meio do caminho, aqueles bois tropeçaram. E quando a arca ia caindo, Uzá estendeu a mão para segurar. E ali Deus tirou, né? E a palavra de Deus diz que Deus matou ele ali perto da arca. Mas por que, se ele era escolhido ali, né, entre aqueles 30.000 escolhidos junto com Davi, que ele foi segurar a arca e Deus tirou e matou ele? Porque não foi daquela maneira que Deus ordenou para que ele carregasse a arca. Era para ele carregar no ombro. E eles escolheram da forma deles carregar em cima do carro de boi, né? Então o que a palavra de Deus quer dizer? Que muitas das vezes Deus te manda fazer algo, né? Carregar a presença de Deus do jeito que Ele manda, do jeito que Ele determina. Mas muitas das vezes as pessoas querem fazer do jeito que elas acham melhor. Não querem carregar a presença de Deus com responsabilidade. E a palavra de Deus diz que quando aquela arca deitou ali, corria muita gente para tentar botar a mão, para olhar dentro da arca, e as pessoas caíam dura morta. As pessoas caíam perante aquela arca ali. Mas por quê? Mas por que as pessoas caíam? Porque eram as pessoas incrédulas, pessoas duras de coração. Então, elas não podiam tocar na presença de Deus. Elas não podiam carregar a presença de Deus, porque a presença de Deus não pode ser carregada na fofoca, na fornicação. Aleluia! Com o coração doente, com amargura no coração. E assim aconteceu com aquele povo, né? E ninguém queria ter a arca da aliança dentro de sua casa, porque eles pensavam que a arca trazia maldição, né? Que a arca trazia maldição, porque o povo corria para tocar na arca, para pegar a arca e caía do morro. Porque as pessoas não estavam preparadas para receber o poder de Deus, para receber a presença de Deus. Então, o que a palavra quer dizer nesse tempo que ficou na casa de Abinadab? São muitas pessoas que ficam outrora, né, em várias igrejas aí, que passa 10, 15
15 anos, 20 anos e nada acontece na sua vida. Mas por quê? Porque recebe a presença de Deus de qualquer maneira. Você não coloca a presença de Deus em destaque na sua vida. Você não bota prioridade nas coisas de Deus. É o que Deus está falando. E como você vai carregar a presença de Deus se você não é digno de carregar a presença de Deus? Mas quando Davi já estava pensando em voltar para a arca com aqueles 30 mil servos de Deus, apareceu um homem chamado Obed-edom com a sua casa, velhinha, a sua casa humilde, a sua esposa era estéril. No quintal da casa dele não nascia uma grama, uma flor, Mas quando a presença de Deus entrou na casa de Obed-edom e ele botou em destaque a presença de Deus, a mulher que era estéril começou a gerar. Aleluia! No lugar que não nascia uma planta, Deus fez crescer uma árvore. Aleluia! Mas por quê? Porque Obed-edom tinha um coração voltado para Deus. Então, é assim a nossa vida, Tem muitas pessoas que vê você por fora, vê como uma casa, destruída. Como os outros me veem e falam assim: o que aquele rapaz está pregando lá em cima? Se ele já vendeu muita droga, se ele já bebeu muito, já fez muitas coisas, mas Deus me olhou como olhou o Obed-edom. Aleluia! Ele viu que tinha uma pessoa, por dentro daquela casa que ia saber botar a presença de Deus em destaque. Aleluia! Ia saber guardar a presença de Deus. E assim Deus fez a casa de Obed-edom prosperar. Mas por que aquelas pessoas olhavam para dentro da arca e caía dura? Porque Deus mandou Moisés fazer a arca. Deus mandou que Moisés pegasse, ali uma madeira de primeira qualidade e fazer a arca. E ali reverter ela toda de ouro. A arca, nada mais, nada menos do que o baú do tesouro. E quem sabe me dizer qual é esse tesouro que é guardado dentro da arca? As tábuas dos 10 mandamentos. Aleluia! Boa, José. É isso aí. O tesouro é a palavra de Deus que era guardada, que é guardada dentro da arca. É o que a palavra de Deus diz, que o nosso maior tesouro é a palavra de Deus, é o conhecimento de Deus. Aleluia! Então, por Aleluia! isso que aquelas pessoas tentavam botar a mão, tentavam olhar dentro daquela arca e caía dura, porque eram pessoas sem conhecimento. É por isso que tem pessoas dentro da igreja que é igual a Abinedade, que passa 20 anos, a arca ficou 20 anos na casa dele e nada prosperou e nada aconteceu, porque quando a presença de Deus chega, a pessoa trata de qualquer modo, deixa lá no canto. É quando o pastor chama os servos e fala assim: tem que estar em paga hoje. Aí a pessoa: não vou, que eu estou cansado. Não vou porque meu marido voltou a beber, ele vai zangar comigo, se eu chegar eu vou perder o marido. Mas perder a bênção, a presença de Deus na sua vida pode. É isso que Deus está falando dentro da palavra. Você tem que botar prioridade nas coisas de Deus. Por isso que muitas das vezes a sua vida não é abençoada. Por isso que você às vezes fica na mermice. Quantas igrejas tem aí? Pessoas que passam 15, 20, 30 anos. Aí você chega para falar de sacrifício, falar de tenda, falar da aliança, e a pessoa fala assim: eu sou mais velho, eu tenho 40 anos de igreja, mas o que? Não tem um testemunho para contar? Não tem um posicionamento perante ao Deus Todo-Poderoso de Israel? Não mudou a sua vida? Vive na mermice e quer dar conselho à pessoa de crescer, mas ela mesma não saiu da lama. Como é que eu vou ouvir uma pessoa? Então Deus está
noite os irmãos, né? Receba, saiba receber a presença de Deus na sua vida. Aleluia. Porque a palavra de Deus diz que depois que a arca sai da casa de Obed-edom, né? Ali, Davi, com aqueles 30.000 servos de Deus escolhidos, eles iam levando a arca e se alegravam ao som dos pandeiros, tamborins, chofar, né? Perante a arca da aliança. E a cada 6 passos que eles davam, eles sacrificavam, né? E é por isso ali, ó, o degrau, vocês contar, tem 6 degraus. Então é 6 degraus perante a arca e o sacrifício. Já está aí para vocês verem. Olha o mistério aí. Já está aí para vocês verem. E a cada 6 passos, meus irmãos, não era só Davi que sacrificava. Era aquelas 30.000 pessoas sacrificando perante sacrificando a Deus e se alegrando perante a terra, né? Perante a arca. Então, Deus quer atitude. Deus quer que você sacrifique. Deus quer que você se alegre. Deus quer que você pula. Deus quer que você dança na presença de Deus. Porque lá no mundo, hoje a gente veio na van. Eu vi na rua, eu também já fiz muito disso, em baile funk, pular, dançar, né? Fazer um monte de doideira, aí todo mundo faz. Mas quando chega dentro da casa de Deus, para abrir a boca e dar uma glória a Deus, muitas das vezes o pastor fala assim, dá uma glória aí. Glória a Deus. Irmã, presta atenção no culto, tá lá mexendo no telefone. Aí depois você quer se perguntar a Deus o que você fez, o que você não fez na presença de Deus. O que você não fez, porque Deus sempre esteve ali de braços abertos. Mas você fez o que? Em vez de ouvir a palavra de Deus, ouvir o chamado de Deus, receber a presença de Deus, você estava focado em outras coisas. Igual a Abinadab, ele não cuidava da presença de Deus, ele estava preocupado com outras coisas, né? Preocupado com outras coisas, a não ser com a presença de Deus. Mas Obed-edom fez o quê? Se preocupou com a presença de Deus, ele limpava a arca, né? Ele cuidava da arca, ele pegou no melhor lugar e colocou a arca. Então, o que Deus está querendo dizer para você nessa noite? Ponha Deus em destaque na sua vida. Ponha Deus em destaque dentro da sua casa. Quando o marido falar assim, você não vai para a igreja, se eu vou zangar com você chegar tarde, deixa ele para trás. A salvação é individual, meus irmãos. Eu não posso levar minha mãe, não posso levar meu filho, eu não posso levar minha mulher. Eu posso ensinar o caminho, mas eu não posso levar ninguém. Aleluia. Quem já leu a palavra de Deus sabe disso. Eu não posso levar ninguém, você não pode levar ninguém. Cada um são responsáveis pelos seus atos, né? E Deus está falando nessa noite. Então hoje é noite de decisão. Hoje é noite que você quer levar para sua casa a presença de Deus, que você quer carregar a presença de Deus. É só subir ali, ó, fazer 6 passos e sacrificar. Assim como Davi fez, né? E entrou pela cidade de Jerusalém. Por quê? Porque Davi foi lá buscar a presença de Deus que estava precisando para Jerusalém. E você precisa da presença de Deus para sua casa. Então é hoje que você vai buscar a presença de Deus. É hoje que você vai levar a presença de Deus para sua casa. Aleluia. É hoje. Porque o problema estava se agravante em Jerusalém. Precisou Davi ir lá buscar a presença de Deus. Então ele se alegrou quando ele chegou com a presença de Deus em Jerusalém. E Mical repreendeu Davi, chamou Davi, né, de vadio, porque ele estava dançando, se alegrando na presença de Deus. Assim como os muitos caras são doidos, pulam lá, eles dançam, né? Mas no mundo, quando você está dançando, você está bêbado, você está drogado, tudo é engraçado, porque o inimigo vai te dando corda, o inimigo só vai te
Não, vai aparecer muitos, igual a esposa de Davi e Mical, da sua família, para te apontar quando você subir e for sacrificar na tenda. Quando você for fazer o sacrifício perante a tenda, eles vão falar que você está dando dinheiro para a igreja, eles vão falar que você está enchendo o bolso de pastor, mas aí é você com Deus, é você e tua vida com Deus, é como você vai tratar a presença de Deus na sua vida, porque Deus podia fazer na vida de Abinadab. 20 anos ficou a arca lá, e ele simplesmente relaxou das coisas de Deus. Mas Deus hoje está chamando pessoas hoje. Deus hoje está chamando pessoas para carregar a presença dele. Não foi assim no dia que Deus usou o bispo aqui, que os pastores ficou segurando a arca? O que Deus falou? Se deixar cair vai morrer. Era essa parte, né? Era isso que Uzá e Aiô tinham que fazer, carregar a arca, mas eles preferiram botar em cima do carro de boi. Então foi por isso que Deus se irou com ele e matou ele, porque ele fez contra a vontade de Deus, né? Então não tente nadar contra a maré, não tente fazer do seu modo. Saul era um rei, né, acima de Israel, mas Deus mandou que ele fosse lá e eliminasse todos os inimigos, e ele trouxe os gados que ele escolheu, né, para sacrificar a Deus, que ele achou que tinha que sacrificar para Deus, e ali escutou a voz do povo, né? Teve piedade do rei Agag, trouxe o rei Agag, estava ali. Quando Samuel chegou até ele, que Deus mandou, né, Samuel ir lá e conferir, aí precisou Samuel ir lá e ceifar a vida do rei e acabar com aquele resto dos gados, e falou para ele: Davi, hoje você perde a sua majestade e dou para um outro melhor que você. Então, se você hoje não tomar uma atitude perante a Deus, vai vir outro e vai tomar por você na sua frente. Então você vai ficar para trás, aí você vai olhar e falar assim: ué, aquele irmãozinho está prosperando, mas eu tenho tempo de igreja, e como que eu não prospero? O irmãozinho já está evoluindo na obra de Deus, mas eu tenho tempo e eu não consigo evoluir. Talvez seja isso, você está preocupado com o irmãozinho e não está preocupado com Deus. Talvez você ainda não achou o seu posicionamento perante a Deus, sua cabeça está em outro lugar, mas Deus manda te dizer nessa noite: morra para o mundo e viva para Deus. Morra para o mundo e viva a Deus. Viva o poder de Deus, viva para Deus. Que é Deus que nos dá saúde, é Deus que nos dá a oportunidade de levantar todos os dias, né? É Deus que me deu o privilégio de eu estar aqui hoje pregando para você nesse altar, porque era para mim, ó, ter ido há muito tempo. O inimigo tem fúria na minha vida desde quando eu saí da barriga da minha mãe. Minha mãe mexia com magia negra, era para ter me sacrificado, né? Ter me sacrificado os demônios, porque minha mãe mexia com esses troços, né? Mexia com sacrifício, negócio de criança, ela mexia com negócio de magia negra. E eu tive que ser tirado dentro da minha mãe, puxado a ferro. Então, até os dias, o demônio tinha fúria na minha vida. O demônio tinha fúria, ele não aceitava, né, do que eu viesse existir. Mas é por isso que eu tenho muita perseguição, é por isso que o povo lá fora fica furioso que eu estou pregando a palavra de Deus, né? O inferno estremece quando eu estou pregando a palavra de Deus por causa disso. Por causa disso, eu por 7 anos já manifestava com o espírito ruim. Eu por 7 anos já manifestava com o espírito ruim, né? Bebia sangue, servia, ainda fui servir os demônios ainda. Mas hoje o que? Eu estou com a minha vida no altar, porque Deus fez
que só Ele na minha vida, que só Ele ia me mostrar o caminho perfeito. Então Deus fez com que os amigos sumissem, que os outros morressem todos, né? Sobrou só eu e mais dois que andou para a igreja, o resto morreu tudo, né? Aí vai falar que é sorte, aí vai falar que é coincidência. Aí tomar um monte de tiro daqui para a porta ali, só ouvindo os barulhos das balas passando, eu vou falar que é sorte. É Deus que me deu a oportunidade, porque Ele viu em mim algo que os outros lá fora não viu. E Deus falou, não é segundo o que os outros vê, mas segundo o que Ele vê. Aleluia! Assim foi, né? E Deus reconstruiu a minha vida. E Deus me trouxe para o altar. Aleluia! E através da minha vida, Deus tem deixado o inferno muito furioso, porque Deus tem me usado na igreja de São Fidel. Tem o testemunho da moça que foi curada do câncer. Tem testemunho lá de pessoas que não podiam botar o pé no chão, que não andavam. E Deus, através de mim, a moça anda normalmente. Né? Então, foi tudo os planos de Deus. Foi tudo os planos de Deus. Mas o que? Quando Deus me chamou, que abriu a mundial lá em São Fidélis, eu estava numa boca de fumo. Eu falei para o pastor, o Hélio. Eu falei para minha mãe, nessa igreja eu vou, porque eu já passei Universal, Assembleia, Presbítera, Wesleyana, tudo quanto é igreja eu passei, macumba, tudo. Para tentar eleger na minha vida não dá. Mas quando eu vi a Luciano, essa igreja eu falei, nessa que eu vou. Eu estava com a minha perna toda vermelha, com a obra de macumba que tinha lançado na minha vida. Eu fui para o hospital, tomei 4 doses de morfina. E eu gritava, eu se batia na cama, que eu não podia nem mexer o dedinho do pé. E a minha perna vermelha, igual a camisa daquele rapaz ali. E os médicos me segurando. E eu fui para a igreja me arrastando, sentindo dor. Eu se mijava, irmão, de tanta dor que eu sentia. Minha mãe me dava banho em cima da cama, com pano, né? Porque eu não conseguia. Ali Deus já estava me apertando. Então eu levantei, tomei minha atitude, eu fui se arrastando pelo chão até na igreja. Eu andava um pedacinho com a boleta, deitava assim, começava a chorar. Mas eu estava na cabeça, eu tenho que entrar naquela igreja. Eu tenho que ir naquela igreja. E o pastor estava lá no dia, ele viu entrando de boleta, se arrastando e chorando. Mas eu entrei chorando e saí sorrindo. Aleluia! Porque eu tomei uma atitude na minha vida. Eu quis uma mudança na minha vida. E é isso que Deus está esperando de mim. No mesmo dia eu larguei o tráfico, eu larguei a bebida, eu larguei o cigarro, eu larguei todos os vícios. E estou aí pela honra e glória do eterno Deus. Glória a Deus. E não falta os cultos, é difícil eu voltar a um culto. Aí quando Deus chama certas pessoas, a pessoa não vou hoje que eu estou cansado, eu estou sem dormir, que eu fiquei essa madrugada orando a Deus, orando pela vida do bispo, orando pelo pastor, orando pelos irmãos da igreja, né? Porque a gente não pode vacilar no momento de guerra. É fácil a pessoa falar que é nadador na beira da praia, vai lá para dentro e nada lá, vai lá. Você é soldado bom? É fácil dentro do quartel, vai para a guerra. Vai lá, vai guerrear na guerra, aí eu vou ver. Aí Deus vai ver se você é soldado valente. Porque Deus está querendo escolher pessoas fortes e corajosas. Aleluia! Forte e corajosa. Então nessa noite, meus irmãos, tome a sua melhor atitude. Aleluia! Faça como o povo fez. Dê seus 6 passos e sacrifique perante a tenda do encontro. Amém,